Olá, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa disciplina de modelagem e projeto de banco de dados. Eu sou o Matheus e vou acompanhar vocês ao longo desses quatro sábados que a gente tem, esses quatro encontros, para falar um pouco sobre banco de dados NoSQL, banco de dados não relacionais, digamos assim, não necessariamente relacionais, né? Vou falar um pouco sobre Big Data também, arquitetura Big Data Warehouse também. Então vai ser uma disciplina bem interessante, tem muito material prático, tá? Eu espero que vocês gostem. Desde já me coloco à disposição para a gente poder conversar. Nessa apresentação aqui eu vou falar um pouco sobre o que a gente vai ver na disciplina, quais são as métricas que a gente vai usar para avaliação, a nossa agenda, enfim, tudo isso, tá? Antes eu quero só me apresentar brevemente. Bom, eu sou aluno aqui do IC, né, desde 2010, terminei o doutorado em 2017. Desde 2016 eu fui para a indústria e venho trabalhando com pesquisa e desenvolvimento aí. Comecei numa startup que foi comprada depois por uma empresa grande chamada Cargill. Enfim, estou aí na indústria já tem um certo tempo. Atualmente eu sou especialista em desenvolvimento e pesquisa em engenharia de dados aqui na Samsung Research, na Samsung Brasil. Enfim, e vou trazer um pouco da minha experiência para compartilhar com vocês, para aprender também com vocês em relação a essas questões de engenharia de dados, bancos de dados e arquitetura de Big Data, tá? Que a gente chama de arquitetura Big Data. Bom, é isso. Para começar, eu quero falar rapidamente sobre esses tópicos com vocês nesse vídeo, tá? Sobre os objetivos da disciplina, o cronograma, como é que vai funcionar a comunicação da gente, quais são as avaliações e um pouco do ambiente prático, tá? As questões do ambiente prático, eu vou deixar num outro vídeo que eu vou colocar também disponível lá na nossa área do Moodle, detalhando um pouco mais. Algumas pessoas elas querem rodar as coisas na própria máquina e tudo mais, então eu vou deixar isso também disponível para quem quiser. Mas uma coisa que é importante frisar desde já é que vocês não vão precisar instalar nada nessa disciplina, tá? As coisas que a gente vai rodar aqui, vocês vão ver, a gente vai usar uma infraestrutura própria, já online, disponível. É, tudo isso customizado, né? Enfim, a gente vai chegar nessa parte, mas o importante é que você saiba desde agora que você não vai ter que instalar nada na sua máquina ou coisas do tipo, tá? Mas claro, se você quiser, também vou deixar um material disponível para você poder rodar as coisas e conseguir reproduzir o ambiente aí de aprendizado na sua máquina. Uma outra coisa importante é que a gente acabou de ser aprovado no programa Educate da AWS, né, da Amazon Web Service, e a gente ganhou alguns créditos aí. Vocês devem ter recebido um e-mail da AWS falando sobre o cadastro que vocês vão ter que fazer, né, nesse programa, e vocês vão receber entre 50 e 100 dólares. Até então o aprovado foi 50 dólares, eu pedi mais 50. Então a gente vai ter um espaço aí, acho que até o final de setembro, para vocês poderem brincar também com algumas ferramentas de cloud. Tá? Aqui na disciplina a gente vai usar esses créditos para falar um pouco sobre ferramental Big Data mesmo. A gente vai subir um cluster lá na Amazon, ver como é que essas coisas funcionam. Então, por favor, façam o cadastro de vocês. Tá? Quem não recebeu e-mail, me procura o mais rápido possível para vocês não ficarem sem esses créditos, né, e sem poder usar o serviço que a gente ganhou aí da AWS para a gente poder usar aqui na disciplina. Tá? Bom, falando dos objetivos, vou ser bem breve, tá? A ideia é estudar bancos de dados não relacionais, a gente pode dizer isso, né? Mas além disso, a gente tentar entender um pouco também a teoria e a prática, né, sobre esses diferentes tipos de modelo NoSQL, comentar um pouco sobre a arquitetura Big Data também. Existe um núcleo comum, né, digamos assim, uma meta-arquitetura comum para esses cenários que a gente chama de Big Data. Inclusive, o próximo vídeo que vocês vão ver, o primeiro vídeo da aula, eu faço um overview aí sobre Big Data, o que é essa palavra, o que isso significa realmente, qual é o impacto que isso tem e tudo mais. E aí o objetivo também nessa disciplina é que vocês consigam desenvolver a capacidade de avaliar, né, dado um problema, qual solução que eu vou usar, quer dizer, dentro desse arcabouço de possibilidades, por exemplo, de modelos lógicos aí de banco de dados, quer dizer, quais que eu vou usar para determinado cenário ou não, tá? Então o objetivo é que você saia daqui com esse aprendizado, então realmente vamos aproveitar esses quatro sábados para poder mergulhar nessas questões, porque eu tenho certeza que isso vai ser bem útil em diversos cenários aí da vida profissional, ou seja lá o que for de vocês, tá? A gente quer também entender um pouco das implicações envolvidas aí quando você toma decisões, algumas decisões arquiteturais, né? Quais são as implicações, né? Como que um banco de dados pode impactar na sua arquitetura de sistema, né? Então a gente vai ter uma discussão também um pouco nesse sentido, tá? Esses são os objetivos da disciplina. O cronograma, puxa vida, ficou estranho aqui.
Deixa eu dar um F5, vamos ver. Bom, mas eu não vou parar aqui não, tá? Por algum motivo ficou justificado. Mas basicamente na aula 1 a gente vai fazer uma introdução, começando por Big Data, depois falando sobre NoSQL, e depois a gente vai falar sobre os principais tipos, né, de bancos de dados NoSQL já com uma primeira prática, tá? Então vocês já vão, quem quiser reproduzir, eu vou deixar o passo a passo lá nos slides também para você poder reproduzir, acessar lá os links e conseguir ir acompanhando a aula e reproduzindo isso local para poder ter um primeiro contato com os bancos de dados. Tá? Na segunda aula, a gente vai falar um pouco sobre bancos de dados de documentos e bancos de dados de grafos. Esses dois bancos vão ser os bancos que a gente vai se concentrar aqui na disciplina. Tá? Por quê? Porque na minha avaliação, né, são os bancos mais importantes para você ter um contato um pouco mais profundo hoje. Eu vou até mostrar para vocês os gráficos de tendência, né, de pesquisas relacionadas aos bancos que vêm crescendo, no sentido de que estão ganhando importância. Vocês vão ver que bancos de dados de documentos e bancos de dados de grafos, assim como bancos de dados de séries temporais, também vem crescendo. Tá? É importante frisar que nessa segunda aula, aqui do dia 8, a gente já vai ter um exercício para entregar. Vocês vão ter aí uma semana para entregar esse exercício. Tá? Um exercício simples, vai ser um exercício relacionado ao conteúdo dessa aula. Tá? Na nossa aula 3, do dia 15, puxa, aqui também ficou, não ficou à esquerda, tá? Mas tudo bem. A gente vai ter basicamente uma primeira parte bem rápida aí de banco de dados de séries temporais. Eu vou fazer um exercício com vocês prático também, tá? Relacionado a banco de dados de séries temporais. Preparei um ambiente bem legal para a gente usar o Influx, que é um banco de dados de séries temporais, o Grafana, que é um ambiente de dashboard real-time ali que você fica consultando no banco, e o Telegraph, que é um carinha que vai puxar dados de sistema, vai colocar isso no InfluxDB para a gente depois fazer algum tipo de análise e algum tipo de operação em cima do banco de dados de séries temporais, tá? Na aula 3 a gente começa a parte de fundamentos de Big Data, então a gente vai ver lá desde da história até a parte de Hadoop, MapReduce, algumas outras engines de processamento como o Spark. A gente não vai ter tempo de falar do TESS, mas a gente vai comentar quais são essas engines de processamento, quais são os bancos de dados que se aproveitam, né, dessa arquitetura Hadoop também, tá? E aí na aula 4 a gente vai começar as práticas aí de Big Data, a gente vai falar de sistema de arquivos distribuídos, o próprio MapReduce também, até a parte de Big Data Warehouse também, tá? Dentro do Hive. Nessa parte do Hive, a gente vai fazer um experimento em cima do nosso ambiente local e depois eu vou mostrar para vocês também como a gente pode, na AWS, configurar o nosso cluster. Você sobe lá um cluster, diz quantos nós você quer, ele já sobe tudo bonitinho para você, e você dispara o seu job MapReduce e tudo mais, tá? A ideia é que a gente consiga cobrir isso, pelo menos localmente, e ter uma ideia de como que a gente pode construir isso na AWS, tá? E a gente também tem aqui o exercício 2, que tem que ser entregue dia 30, basicamente uma semana depois dessa nossa última aula, tá, pessoal? Bom, como é que ficam aí os critérios de avaliação? Basicamente, a gente vai ter 30% da nota final vai vir da média dos exercícios do professor Célio, tá? E a média dos exercícios aqui da minha parte, da segunda parte da disciplina. Então, a gente vai ter basicamente aqueles dois exercícios que eu comentei, né, nos slides anteriores, e a gente vai ter a média desses exercícios aqui. 40% da nossa nota, da média final, vem do trabalho prático, tá? Que eu vou falar já agora na sequência. Uma coisa importante é que a gente vai publicar esse diário de classe aqui, deixa eu já abrir para vocês verem, que é basicamente uma tabela que a gente vai preenchendo aqui, tá? Com as notas do exercício do professor Célio, professor Matheus, e aí a gente vai depois preencher com as notas do trabalho, a gente já vai ter aqui qual é a nota final, tá? Sempre que a gente atualizar, a gente avisa lá no Moodle para vocês irem lá e conferirem as notas, fazer contestação, seja lá o que for, ok? Esse link também já está na nossa página do Moodle. E aí falando do trabalho, tá, pessoal? Qual que é o objetivo do trabalho? É aplicar essas técnicas de modelagem em banco de dados que a gente vai ver na prática, tá? Então a ideia é que vocês realmente especifiquem consultas, que vocês modelem um problema, que vocês tentem aplicar o que a gente aprendeu para um cenário um pouco mais real, digamos assim. Tá? Aqui tem a data limite de entrega, nossa última aula é dia 22 e o prazo é dia 13/9. As entregas mandatórias são basicamente duas, tá? Um relatório de até 15 páginas. Não estou dizendo que tem que ter 15 páginas, tá, pessoal? Sempre acontece essa dúvida. Mas até 15 páginas, aí quando vocês vão descrever o resultado desse processo. Na especificação do trabalho que eu coloquei aqui, ó,
Tá lá no Moodle também, quem quiser dar uma olhada depois, tá? É só clicar lá na nossa área, tá? E eu já deixei tudo muito detalhado aqui. Eu, professor Célio, a gente deixou tudo muito, as instruções todas muito bem organizadas, tá? Tem a estrutura do relatório, todos os itens que a gente espera que vocês coloquem no relatório também. Deixa eu dar um zoom aqui, porque tá bem pequeno, né? Tá? Então tem todos os itens aqui também. Tem o próprio tema, né, do trabalho. Então vocês vão ver que, eu vou comentar daqui a pouco, mas basicamente vocês vão escolher um desafio aí dentro do nosso cenário que é de Marketplace. Tá? E tem também aqui um template, que você pode escolher, quem usa LaTeX pode usar LaTeX, quem usa o Word pode usar o Word, enfim, tem aqui um template para você poder também escrever seu relatório. Tá? Então leiam depois com cuidado isso daqui. A ideia é que os grupos sejam os mesmos que você já tem aí, né, ao longo do curso, né? E uma coisa importante que eu também não mencionei é que a gente quer receber os códigos e as consultas associadas. Então você vai gerar um zip com o seu resultado, tá? E você vai compartilhar isso com a gente, e isso vai ser avaliado também na nota do seu trabalho, ok? Falando aqui um pouco mais do trabalho, quais são as etapas, né? A ideia é que vocês vão escolher um aspecto, um componente, um desafio da plataforma de Marketplace. Deixei aqui também o link para o tema, né? Então depois vocês podem dar uma olhada, né? Eu imagino que vocês já tenham visto, mas é importante que vocês conheçam de maneira aprofundada aí o tema, para vocês escolherem esse desafio. Lá na especificação do trabalho eu já deixei algumas sugestões, vocês não são obrigados a escolher aquelas sugestões, vocês podem usar outras, tá? Mas a ideia é que vocês escolham aí um problema nesse cenário aqui, e aí o que a gente vai fazer? Avaliar e definir qual é o banco de dados ou quais bancos de dados são adequados para esse aspecto que vocês escolheram, tá? Então o grupo vai lá e vai escolher o seguinte, Matheus, eu estava pensando aqui no sistema de Marketplace e eu tenho um desafio de cache. Então, quando a pessoa faz uma busca, eu não quero ter que percorrer todos lá os milhares de produtos que eu tenho para fazer uma busca e ranquear depois, eu vou deixar isso já na minha memória para facilitar a entrega. Então, eu pensei no banco de dados tal, eu vou modelar eu vou usar um banco de dados de documentos para fazer cache, eu vou usar um banco de dados chave-valor, sei lá. Tá? E aí eu vou definir, olha, a minha chave vai conter isso, enfim. Aí o que a gente quer é que vocês realmente escolham um problema e depois modelem, escolham as tecnologias, etc, para poder fazer, enfim, para resolver aquele problema, tá? Então essa parte de modelagem é bem importante, tá? Vocês vão gerar também valores fictícios aí para o esquema que vocês vão definir, tá? E vocês vão ter também que inserir esses dados dentro do banco de dados, pessoal. Isso é bem importante. Então vocês vão ter que ter as consultas de insert também, tá? E a partir desses dados aí que você vai gerar fictícios, não precisa se preocupar em gerar dados reais, nada disso, nem fazer uma TL ou coisa do tipo, tá? Vocês vão gerar dados fictícios ali dentro do contexto que você precisa para poder apresentar a sua solução. E vocês vão implementar 5 consultas que vocês vão avaliar como relevantes. E aí o relatório ele tem um papel fundamental nessa parte, porque ele quer justamente que vocês expliquem o processo. Então lá na especificação está bonitinho o que a gente está esperando que vocês façam nesse trabalho, tá? E aí vocês vão escolher 5 consultas. Olha, Matheus, eu tenho uma consulta que eu acho que é importante, que é pegar informações da seção do usuário do meu banco de dados de cache. Então eu vou fazer a consulta assim. Eu quero buscar o ranking dos N produtos da categoria tal do meu banco de dados de cache, para a gente continuar nesse exemplo. Então eu vou modelar desse jeito aqui, tá? Então é bem importante que vocês pensem isso e justifiquem a importância disso dentro do tema maior, que é Marketplace, tá, pessoal? E aí dê uma nota extra para aquelas pessoas que implementaram alguma coisa já dentro da integração do que foi desenvolvido nas outras disciplinas também, tá? Além disso, eu espero que vocês entreguem um relatório, tá? E os artefatos produzidos dentro do Moodle. Tem uma áreazinha lá para subir o seu zip com tudo que você precisa dentro. E também com tudo que vocês desenvolveram, né, dentro desse zip. E que vocês também enviem lá o PDF do relatório, tá? Não é para enviar o arquivo Word, nada disso. Então o Moodle vai aceitar só o PDF e o zip. Esse zip tem que ter um arquivo README, tá, pessoal? Para a gente poder saber como é que está a estrutura do arquivo ali dentro. Então não esqueçam de deixar um arquivo README nesse zip para que a gente também consiga reproduzir as coisas, os bancos, as consultas aqui fora, tá? Fora do seu ambiente. Do ponto de vista de comunicação, como é que vai funcionar? Eu vou estar sempre disponível no e-mail, tá? Vocês podem me pingar a hora que vocês quiserem, quando tiver algum problema, alguma dúvida. Em geral, eu vou pedir para que vocês coloquem as dúvidas no fórum de dúvidas do Moodle. Por que isso? Porque aí outras pessoas que podem ter a mesma dúvida vão lá e vão dar uma olhada naquilo lá, tá?
mas às vezes a gente não se sente confortável e prefere mandar um e-mail. Você pode mandar um e-mail para mim e eu vou avaliar se aquela dúvida vale a pena depois postá-la no Moodle de maneira anônima, para que outros colegas aí consigam ver aquela dúvida, enfim, tá? Eu vou também ficar, durante a aula, eu vou estar numa sala online aqui, tá? O link já está aqui, está no nosso Moodle também. Deixa eu só abrir o Moodle aqui. Eu vou deixar sempre... É até bom que a gente já vê a estrutura aqui do Moodle, tá? Então, a gente está se organizando por semana, né? Essa aqui é a semana 3 da disciplina de banco de dados, a segunda parte. E eu sempre vou deixar aqui, ó, a playlist completa das aulas. Então, quando você clica, você vai ver todos os vídeos que você tem que assistir naquela aula em ordem, já bonitinho, tá? E você também vai ter aqui a sala online, que você vai clicar e vai para uma sala comigo no Google Meet para tirar alguma dúvida, para comentar alguma coisa, enfim. Eu vou estar lá disponível, tá? Do ponto de vista de monitoria, eu vou fazer as monitorias às terças-feiras, das 19h30 até as 21 horas. Tá? Eu vou aguardar 15 minutos até o primeiro aluno chegar. Se nenhum aluno chegar nos primeiros 15 minutos, eu encerro a monitoria. Tá? Mas eu estarei disponível nesses 4 dias que correspondem aí às terças-feiras. Tá? Mesma coisa, eu vou estar disponível nesse link. Todos esses links aqui, sala online, são os mesmos, tá, pessoal? Então, quando você clica aqui, por exemplo, você vai para essa mesma sala onde eu vou fazer os encontros de monitoria, ok? Sobre o ambiente prático, tá? A gente vai subir em cima, a gente vai aproveitar um projeto chamado The Data Society. É um projeto que eu comecei vai fazer agora 2 anos, tá? É um projeto muito legal. Eu consegui trazer alguns alunos também, espero que eu consiga trazer alunos dessa turma para colaborar com o projeto. Então, basicamente, deixa eu já abrir ele aqui. A ideia do projeto The Data Society é esse conjunto de repositórios, ele está disponível, é tudo aberto lá no GitHub, tá? É um conjunto de um conjunto de repositórios aqui disponíveis para a gente construir, vamos dizer assim, o nosso ambiente prático, tá? Então tem laboratório de Neo4j, de Mongo, de Redis ou Redis, Cassandra, Influx, enfim, tem visualização de dados em Python, tem um monte de coisa interessante aqui também. Tem a própria parte de Hadoop que a gente vai fazer aqui. Tem também um repositório para Spark. Então, se você quiser estudar essas coisas, a gente não vai conseguir ver isso aqui tudo na disciplina, mas fica aí um ambiente legal para você aprender essas tecnologias e tudo mais. Tem um primeiro contato, pelo menos, tá? E quem quiser contribuir será mais do que bem-vindo. Já tem alguns alunos aí que a gente vem usando aí o The Data Society em outros cursos, né? Então, alguns alunos acabam se interessando. Espero que eu consiga outros alunos aqui para colaborar com esse projeto, tá? As IDEs que a gente vai usar aqui na nossa disciplina. Basicamente, a gente vai usar um terminal, tá? Mas eu sempre vou usar esse terminal dentro de um Jupyter ou um Jupyter Lab. Eu prefiro o Jupyter Lab. Ou um VS Code. Tudo isso online, tá na web. Deixa eu mostrar para vocês já verem. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, o Lab do Mongo, tá? Então, eu vou abrir aqui o Lab Mongo. E aí eu tenho vários servidores aqui, tá vendo? Eu tenho basicamente 3 interfaces, Jupyter Lab, Jupyter e o VS Code. Vamos abrir aqui então o Jupyter Lab mesmo. Eu vou escolher esse aqui. Vou dar um pause aqui no vídeo enquanto ele está carregando, tá? E aí a gente volta. Espera aí. Bom, carregou aqui. Ele está abrindo a interface do Jupyter Lab. Só para vocês terem um primeiro contato, tá? Eu vou gravar um outro vídeo com todos os detalhes, para quem quiser reproduzir local e tudo mais. Agora é só para vocês terem uma ideia de como é que vai funcionar a disciplina, tá? Então aqui vocês estão vendo o nosso ambiente prático, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui do lado a gente tem as pastinhas, né? Então tem a pastinha Labs aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui... Deixa eu pegar um notebook, vai ficar mais bonitinho. Então eu tenho aqui um notebook, tá vendo? Ó, com todas as consultas... Como é que a gente faz uma consulta no Mongo? Você pode também vir aqui abrir um terminal, né? Então eu vou deixar um terminal aqui embaixo, ó. Então eu tenho aqui o meu notebook, tá vendo? E eu tenho aqui embaixo um terminal, eu posso colocar aqui Mongo e eu já estou dentro do ambiente do Mongo aqui, tá? Enfim, a mesma coisa que vocês estão vendo aqui para Jupyter, eu posso trocar essa interface para um VS Code, tá? Então eu vou abrir aqui a interface do VS Code e a gente vai para o mesmo ambiente, para essa mesma instância que vai estar rodando. Enfim, os detalhes eu vou deixar um pouco mais para frente, mas só para vocês entenderem como é que vai funcionar. Ou seja, vocês não vão precisar instalar nada. Quem não quiser, quem não gosta dessa parte de infraestrutura, Matheus, mas eu uso Windows, Matheus, mas infelizmente eu não vou conseguir dar suporte para essas várias plataformas. Então você não precisa instalar nada, você precisa de um navegador só
para abrir esses múltiplos ambientes. Então vocês estão vendo aqui, por exemplo, o VS Code, né? Então vocês estão vendo aqui que a gente está dentro do ambiente do VS Code. Eu posso abrir um terminal aqui também dentro do VS Code e eu posso disparar o Mongo daqui, tá? Show the best, certo? Quem quiser mais detalhes, quem gosta dessa parte de infraestrutura não vai ficar desamparado, tá? Eu vou deixar isso lá no outro vídeo, certo? Mas basicamente tudo que vocês precisam vai estar aqui, na verdade, dentro desse repositório, certo? A infraestrutura que a gente vai estar utilizando, ela sobe em cima de um projeto chamado MyBinder, que eu recomendo muito que vocês dêem uma olhada também. Existe essa federação aí de clouds do mundo, né, que se reuniram, Google Kubernetes Engines, OVH, enfim, outras clouds que se reuniram e montaram esse ambiente de computação gratuita, né, então é bem legal esse projeto. Tem o MyBinder e tem outros também. Tá tudo lá no repositório, vocês podem olhar depois, tá? Então, isso vai estar rodando nessa infraestrutura de computação gratuita. O único problema que a gente tem é que essas coisas não são persistentes, tá? Então, se eu não mexer em nada aqui nesse ambiente, daqui a 30 minutos, esse ambiente vai ser encerrado, esse container vai ser encerrado, e eu não vou ter mais o meu ambiente aqui para poder produzir. Então, caso esteja construindo alguma coisa por aqui, lembre-se de salvar os notebooks, os resultados que você vai fazer nesse ambiente, para a gente não perder nada, ok? Do ponto de vista de reprodução local, para quem quiser reproduzir localmente, tá? Quem quiser entrar um pouco mais nessa parte, a gente vai estar usando o Docker e o repo to Docker. Então, quem tiver interesse já pode clicar aqui, instalar e ver o que se trata e tudo mais, tá? Esses detalhes vão estar nessa palestra, nesse vídeo complementar sobre o ambiente que eu gravei. É uma palestra relativamente longa, na verdade não é nem uma palestra, foi uma conversa que a gente teve lá no laboratório, o professor Santanquê, né? Ele gravou essa conversa e disponibilizou. Então quem tiver interesse, eu acho legal, vou deixar isso no material complementar, certo? Bom, pessoal, aqui a gente encerra a abertura da disciplina, eu acho que deu tempo da gente se conhecer aí, digamos assim, virtualmente, tá? Eu confesso que eu gostaria de estar próximo de vocês agora nesse primeiro momento, mas tudo bem, também teremos a oportunidade de nos conhecer aí em breve. Desde já quero me colocar à disposição de vocês para tirar dúvidas, para fazer correções de materiais, para sugestões aí de novos bancos de dados, novas formas aí também que a gente pode, novas tecnologias que a gente pode utilizar, tá? Tem bastante coisa prática, então por favor, reservem um tempo aí, realmente o tempo de aula, aí um pouco de tempo extra até para vocês poderem consumir todo esse material que a gente preparou aqui para vocês, tá? E não subestimem o trabalho também, tá, pessoal? E nem os exercícios que a gente vai fazer, não deixe para fazer de última hora, nada disso, tem bastante coisa para ser feita, ok? Então é isso, a gente vai se ver agora, eu vou estar online lá na sala, naquele link, o link também está lá no Moodle. Quem quiser bater um papo comigo, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, eu vou estar lá disponível, ok? Obrigado e até logo.